Integrantes da Força Nacional de Segurança desembarcam no Rio Grande do Norte depois dos ataques criminosos que aterrorizaram moradores de pelo menos 19 cidades do estado. Desde a noite da última segunda-feira, comércios, prédios públicos, bases da PM, viaturas, ônibus e outros veículos foram incendiados ou alvos de tiros. Até agora, 28 suspeitos foram detidos. A gente tem mais informações chegando ao vivo com o Cacá Barbosa. O que você traz de atualização, Cacá? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. 100 agentes da Força Nacional disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desembarcaram no início da madrugada de hoje na base aérea de Natal e já estão atuando no combate à criminalidade no Rio Grande do Norte. Outros 100 chegam à capital potiguar nesta manhã em 30 viaturas que também vão atuar no estado. O efetivo deve estar completo com a chegada de outros 30 policiais do Sistema Prisional Federal que vão reforçar a segurança na Penitenciária Federal em Mossoró. Entre os municípios do estado que registraram cenas de violência estão Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso e Mossoró. Estabelecimentos comerciais, prédios públicos, entre eles um fórum de justiça, 2 bases da Polícia Militar e uma prefeitura foram depredados, além de veículos incendiados. Por causa dos ataques a ônibus que acabaram incendiados, tanto em Natal quanto em Mossoró, as frotas foram recolhidas mais cedo, o que dificultou a volta para casa de milhares de pessoas e cancelou as aulas em escolas e universidades. Em entrevista exclusiva à Band, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse que o crime organizado não vai intimidar as autoridades. Vamos ouvir. O governo do estado não recuará 1 milímetro no sentido de garantir o sistema prisional sob controle, não recuará 1 milímetro do ponto de vista de continuar envidando todos os esforços no combate aos criminosos, no enfrentamento à violência, e agora, repito, contando inclusive com o reforço da Força de Segurança Nacional, para garantir a ordem, a normalidade e a paz para o povo do Rio Grande do Norte. Para o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, os ataques são uma retaliação de bandidos após operações da polícia contra o crime organizado. Francisco Canindé disse que há descontentamento por parte dos bandidos devido à rigidez do sistema prisional. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos no último mês ações fortes do sistema de segurança pública, onde fizemos apreensões de grande quantidade de drogas, apreensões de armas, de vários fuzis, apreensões de numerário, de dinheiro que foi apreendido. E eles também dizem que o sistema prisional do Rio Grande do Norte é um sistema muito duro. Eles querem regalias que não é dado pelo sistema prisional. Lembrando que, inclusive, o secretário ontem afirmou que o Estado sabia, tinha ciência do risco dos ataques. Até esta madrugada, 28 pessoas suspeitas de envolvimento nas ações criminosas foram detidas pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sendo um adolescente e 3 foragidos da Justiça recuperados. Também foram apreendidas armas, drogas, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e munições. Um dos líderes da principal facção do Estado foi transferido ontem para um presídio federal. José Kempis Pereira de Araújo, 44 anos, é apontado pelas autoridades como mentor intelectual dos ataques coordenados. É uma fala comum, né? Secretários da segurança, autoridades dizerem que esses bandidos estão assim, estão se mobilizando dessa forma porque eles não aguentam o braço pesado, da mão pesada da lei, porque aqui nós somos muito rígidos e tal. Agora, a questão as autoridades, do Rio Grande do Norte, elas tinham conhecimento de que isso poderia acontecer. Houve o alerta, porque é que isso não foi desmobilizado antes de ganhar essa proporção, né? Ô, Cacá, eu vou pedir, por favor, para que você diga novamente, repita os números, né? Você falou sobre presos aí, agora com relação às vítimas, né? Há homicídios sendo investigados também, e também com relação aos suspeitos que foram mortos, né, nessa ação e no revide ali. Quais são os números? Vamos lá então, Carla. Com relação ao homicídio, a polícia está investigando inclusive a morte de um comerciante em Natal, ontem, né, no dia da onda de violência. O proprietário de um supermercado no bairro de Nazaré foi morto na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria sido baleada após lutar com um criminoso. Outros 2 homens atiraram contra esse comerciante.
as investigações devem apontar se o assassinato tem relação com a onda de ataques lá no Rio Grande do Norte. Com relação a números, balanço de ações da PM, eu tenho aqui os números, Carla, 28 presos, né, sendo um adolescente, 3 foragidos da justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo e 1 suspeito encaminhado ao hospital. 6 armas de fogo apreendidas, 1 simulacro de arma de fogo apreendido, 30 artefatos explosivos também apreendidos, 8 galões de gasolina, 5 motos, 2 carros, além de dinheiro, drogas e munições. Esse é o balanço mais recente da PM, foi atualizado agora às 6h30 da manhã, Carla. Obrigada, Cacá, pelas informações. Mais tarde, mais atualizações a respeito dessa onda de ataques no Rio Grande do Norte. Bom trabalho por aí. Para vocês também. Valeu. O Tribunal de Contas da União analisa hoje a decisão do ministro Augusto Nardes, que proibiu Jair Bolsonaro de usar, alienar ou se desfazer do segundo pacote de joias trazido ilegalmente da Arábia Saudita. O Adriano Oliveira tem os detalhes. O Tribunal de Contas da União vai analisar a decisão do ministro Augusto Nardes, que decretou a indisponibilidade das joias que estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele preserve os objetos na condição de fiel depositário. Ele atendeu a um pedido do subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Furtado, e dessa maneira Bolsonaro não pode usar nem vender as joias que alega ter recebido do governo da Arábia Saudita. A Receita Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a explicar o motivo das joias da Arábia Saudita não terem seguido o rito de importação. Segundo o fisco, os itens deveriam vir assinalados como bagagem diplomática e o pedido de incorporação ao patrimônio teria de ser feito pela Secretaria-Geral da Presidência. O processo de liberação costuma acontecer no mesmo dia, desde que a Receita seja avisada com alguma antecedência. Aí ontem, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ouvido pela Polícia Federal e mudou a versão apresentada ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021. Ele afirmou que as joias, tanto as femininas quanto as masculinas, seriam presentes de Estado e que não sabia o que continham os pacotes entregues pelo governo da Arábia Saudita. Disse ainda que os estojos não foram abertos até a chegada da comitiva ao Brasil e que em nenhum momento foi informado que as peças seriam para Jair ou Michele Bolsonaro. Segundo Bento Albuquerque, ele apenas supôs, ao conversar com os agentes da alfândega, que as joias apreendidas com um ex-assessor dele, avaliadas em 16 milhões e meio de reais, seriam para a ex-primeira-dama, supôs. Antes de voltar ao Brasil, o ex-ministro disse no depoimento à Polícia Federal ter recebido as 2 caixas embrulhadas e com lacres de cera marcados com brasão da família real da Arábia Saudita. Junto vem um recibo, que foi assinado pelo ex-assessor de Bento Albuquerque, o Marcos dos Santos Soeiro. Mas ninguém teria dito a eles que os pacotes continham presentes, nem o que eram, nem para que eram. A defesa do ex-ministro, no entanto, não explicou por que o segundo pacote, esse que inclui relógio, par de abotoaduras, anel, caneta e uma espécie de terço islâmico, não foi declarado à polícia, a Receita Federal. Bento Albuquerque alegou apenas que só abriu o presente quando chegou em Brasília, depois de pegar um voo de conexão. Bom, com todo respeito ao almirante da reserva Bento Albuquerque, quanto vale a palavra dele? Porque o que a gente está vendo aí é uma metralhadora giratória de contradições. Praticamente nada do que foi dito ontem para em pé. Na verdade, talvez ontem ele tenha dito a primeira verdade, desde o início desse escândalo. É escândalo, sim. A de que as joias eram um presente de Estado. Claro que eram. Tanto é que ele escreveu para o governo da Arábia Saudita agradecendo e dizendo que os presentes já haviam sido incorporados ao acervo do Estado brasileiro, o que era mentira. Nunca foram. Como a gente disse na semana passada, esses presentes são relativamente comuns entre chefes de Estado toda hora. Você vê uma fotografia de um presidente exibindo uma garrafa de vinho, uma garrafa de não sei o que lá, uma camiseta de uma seleção de futebol com o nome do chefe de Estado. Eu lembrei aqui que a Dilma Rousseff levou para o Obama uma garrafa de cachaça, que era um presente simbólico, porque naquela época o Brasil estava tentando fazer com que e conseguiu a cachaça tornasse um patrimônio material brasileiro. Então esses presentes têm algum simbolismo e servem para demonstrar apreço e respeito entre países por meio de seus chefes de Estado. Geralmente não, sempre, eles são públicos, especialmente num país árabe, que eles gostam de presentear. Isso é um traço cultural, tá? Eles gostam de presentear e gostam de exibir os presentes que dão. A história do Bento Albuquerque é que já no aeroporto de Riad,
Um funcionário da Arábia Saudita foi lá e deu a ele essas 2 caixas. E ele disse que não sabia para quem era. Não sabia. Isso faz sentido? Você tá lá com a mala, esperando ser chamado para embarcar, aparece um funcionário do governo e diz, 2 caixas aí. E o Bento Albuquerque não pergunta, mas para quem? Não, 2 caixas aí. Pega aí. Ah, tá. Aí ele bota uma na mala de um assessor, a outra sabe Deus onde viajou, talvez na mala dele, meu Deus do céu. Não se preocupa em perguntar o que tem ali dentro e para quem é esse presente. E atravessa metade do planeta com 2 caixas que ele recebeu de um cara no aeroporto, que se dizia, né? Assessor. Vamos dar de barato aqui que ele era um assessor do governo árabe. Eles já haviam se conhecido no palácio, então nesse ponto não havia dúvida. Mas ele vai lá, recebe das mãos de um cara 2 caixas. O sujeito não diz para quem são aquelas caixas, para que é aquilo, apenas fala, leva aí pro Brasil. Segura essa bomba aí, né? Leva aí pro Brasil. E o nosso almirante da reserva não questiona isso. Não acha isso nada estranho. Enfia na mala e quando chega ao Brasil não declara nada. Aí ele diz agora que ele supôs, porque ele não sabia, né? Segundo ele, o que tinha dentro. Só soube quando foi chamado lá pelo assessor que havia sido parado na alfândega. Aí ele olha joias, suponho que seja pra Michele. Mas ele não disse que deve ser pra Michele. Ele virou pro cara e falou, é pra Michele. É pra primeira-dama. E ainda brincou. O problema é pra quem? O problema é pra quem? Que problema? Então ele sabia que tava com um problema diante dele. Aí ele diz que na verdade ele se enganou, que os presentes eram sim, ele sabia disso, pro Estado brasileiro. Ora, fosse o caso, bastaria seguir a sugestão do funcionário da alfândega, preencher aquela DM. Isso. Pronto, tá resolvido o problema. Mas não, ele disse, não, isso aí não me serve não. Eu vou pra Brasília e depois eu vejo o que eu faço. E tentou mesmo, mas 7 vezes além dessa. Em nenhum momento tratou aquilo como presente de Estado. E agora vem dizer que não sabia para quem era, que ele só supôs que era para a primeira-dama e que tratou aquilo como um presente para o Estado brasileiro. Bastava assinar um formulário. Então, nada do que disse Bento Albuquerque para em pé. E mais uma vez a gente se pergunta aqui como é possível que um almirante cheio de estrela com uma âncora em cima do ombro se preste a um serviço desses. De despachante de malandro, de mula, de joia contrabandeada. Eu sei que a palavra aqui não se encaixa, mas é só para facilitar o entendimento. É um descaminho, não é um contrabando. Mas no final das contas, um é parecido com o outro. É trazer para o Brasil coisa que não poderia entrar no Brasil sem o pagamento de impostos. Almirante da Marinha, como é que se presta esse papel mentindo a todo tempo, se desdizendo, se contradizendo, servindo de escudo humano? Que coisa mais rasteira. Tem ouvinte aqui, tem ouvinte só fazendo aqui uma comparação, falando que ele muda tanto de versão que já pode se chamar Bento Alves. Daniel Alves. Ah, sim, boa, né? boa. Tipo Daniel Alves, Demorei para pescar essa. Em entrevista ao UOL, o delegado da Receita Federal e chefe da equipe que barrou as joias no aeroporto de Guarulhos afirmou que o pacote apreendido, que seria destinado a Michele Bolsonaro, não poderia ser liberado mesmo com o pagamento de impostos. De acordo com Mário de Marco Rodrigues, que chegou a negar um pedido do então secretário do Fisco, Júlio César Gomes, para liberar os itens, os bens são do Estado. O motivo, segundo ele, é que as peças foram entregues a um ministro em uma viagem oficial e, portanto, deveriam ser incorporadas ao patrimônio público. Quando a gente está tratando de incorporação de bem público, que você recebe em razão da sua função pública, você é um representante do Estado. Então não existe a possibilidade de você pagar tributo para incorporar como seu um bem que você recebeu como representante do Estado. Então, assim, não existe a possibilidade de você ir a algum evento. Vamos pegar o exemplo eu vou a algum exemplo representando a Receita Federal e ganho um bem, independente do
do valor desse bem. Eu não posso falar, eu gostei desse bem, eu vou pagar aqui o tributo devido e vou ficar com ele para mim. Eu não tenho essa possibilidade, eu estou representando o Estado. Eu só recebi aquele bem porque eu estou representando o Estado brasileiro. Aquele bem é do Estado brasileiro, não é meu. Então, a única possibilidade a ser conversada é você incorporar aquele bem para o Estado brasileiro, que foi o motivo dele ter sido dado, teoricamente, mas sem dúvida foi o motivo de você ter recebido. Então, essa conversa de você pagar para ficar com o bem, você ter essa escolha discricionária, vou levar para o Estado ou vou ficar comigo, você não tem esse direito. Você é um representante do Estado, você é vinculado. Mário de Marco Rodrigues disse ainda que a Receita enviou na semana passada uma intimação a Bento Albuquerque para que ele preste as informações necessárias sobre o caso, mas o ex-ministro ainda não respondeu. Da parte da Receita Federal, o que aconteceu foi o envio de uma intimação para que quem iniciou a história, quem afirmou que adentrou com o bem ou foi responsável por adentrar com o bem, preste as informações de forma formal. Foi ele que declarou que teria entrado na comitiva sob a responsabilidade dele, não sei se exatamente com ele ou algum terceiro, mas ele era um ministro e ele que declarou isso. Em carta enviada à Arábia Saudita, um mês depois da viagem oficial, Bento Albuquerque omitiu a apreensão das joias trazidas ilegalmente ao Brasil. Ele não contou para os árabes que deu ruim. Ele mentiu. Escreveu para o príncipe saudita Abdulaziz bin Salman, agradecendo a receptividade e afirmou que os presentes haviam sido incorporados ao acervo brasileiro, como diz, olha a ironia, na própria carta vem escrito isso, como determina a legislação e o Código de Conduta da Administração Pública. Como tudo aquilo era mentira, o almirante da reserva Bento Albuquerque está assinando uma carta em que ele admite que não seguiu a legislação e o Código de Conduta da Administração Pública porque aqueles objetos não foram incorporados ao Estado brasileiro coisa nenhuma. É tudo bem impressionante. Eu dei bom dia citando bisbilhotice e arapongagem. Por quê? A Comissão de Segurança Pública do Senado quer ouvir o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atual deputado federal Alexandre Ramagem sobre o uso de um programa para monitorar a localização de pessoas durante o governo Jair Bolsonaro. A ferramenta utilizada pela ABIN permite, sem qualquer protocolo oficial, acompanhar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico e rastrear em um mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. São informações divulgadas pelo jornal O Globo. Desenvolvido por uma empresa israelense, o programa permitia saber o paradeiro de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para torres de telecomunicações. Comprada no fim da gestão Michel Temer, a ferramenta First Mile, é assim, né? Mesmo, First Mile, custou 5 milhões e 700 mil reais e foi utilizada pelo governo Jair Bolsonaro até meados de 2021. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é preciso entender qual era o objetivo da gestão anterior. Isso é muito grave, é mais uma questão a ser apurada das profundas irregularidades cometidas não só por Bolsonaro, mas por agentes do governo anterior. A própria ABIN e outros órgãos, como o próprio Ministério da Justiça, certamente irão apurar essas situações. E se for comprovada a situação, a irregularidade tão grave na vida íntima das pessoas, nos direitos individuais, na liberdade das pessoas, se isso for confirmado, os responsáveis têm que ser fortemente punidos. Isso é muito, muito grave mesmo, porque não havia, por exemplo, decisão judicial que permitisse a localização dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Né? Qual era a intenção, de fato, desse aplicativo? Ainda bem que a gente aqui não tem muita importância, né, para o Estado. Que eu fico pensando, se alguém me localizasse nesse período aí, ia pensar, nossa, tá quebrado esse aplicativo. Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Ah, eu acho que ela tá despistando a gente. Não, é isso mesmo. Nunca tô em casa, alguém encarou o hashtag Fique em Casa da maneira como a Carla encarou. Nossa senhora, acabou, parei tá? com tudo. Acabou essa parte. Não sei se já acabaram, essa fase acabou. Você pode circular já. E você pode circular. Agora, a gente tá brincando aqui, mas é grave. É grave. Né? Grave demais, gente. Porque aqui a gente tem mais uma prova, né? Não faltavam, já havia muitas, de o quanto o governo anterior entendia o Estado como um braço do próprio presidente, seja para proteger os filhos investigados, seja para perseguir e constranger adversários.
é algo muito parecido com aquilo que faz o governo chinês e que sempre foi alvo de críticas de correligionários de Bolsonaro, né? Eles criticavam aquilo que era uma atitude de ditadura, e é mesmo, estavam fazendo basicamente a mesma coisa. Veja o nível de hipocrisia dessa gente. O ouvinte pode se perguntar, tá bom, mas esse é o recurso que foi utilizado, por exemplo, para localizar pessoas que estavam desaparecidas no litoral norte, né? Havia um aparelho ali para rastrear os aparelhos, os equipamentos, né, de celular. Pode ser. Mas aí, nesse caso, existe todo um processo. A pessoa é dada como desaparecida, isso vai para a Polícia Civil, isso eventualmente vai para a Justiça. A Justiça permite que esses dados sejam rastreados. Todo mundo está sabendo que isso está sendo feito. Legalidade se chama, né? Trabalhar dentro da legalidade. Fazer disso uma ferramenta legal para utilização. Por exemplo, havia uma outra possibilidade de rastreio de cargas, quando você quiser evitar a atuação de quadrilhas ou quiser fazer o acompanhamento de cargas num longo trajeto. Essa é uma outra possibilidade de utilização. Também, desde que dentro da legalidade. E não era o que acontecia, porque era uma única equipe, muito provavelmente ali próxima, né, à cúpula do governo, que sabia dessas informações, que não informava mais ninguém de que esses dados estavam sendo levantados e que repassava essas informações, sabe-se lá para quem. Né? A gente não sabe quem é que teve acesso a todos esses dados por meio de nota. A ABIN confirmou o uso da ferramenta. O caso também pode ser investigado pelo Tribunal de Contas da União. Só um dado importante, esse equipamento foi comprado no fim da gestão Michel Temer. Quando a gente fala no fim, é no fim mesmo. Tá? Foi no dia 26 de dezembro, 4 dias antes da passagem de bastão, ou da faixa, no caso. E foi comprado a pedido da equipe de transição de Bolsonaro. Então, na prática, embora tenha ocorrido durante o governo Temer, já foi uma compra da equipe Bolsonaro, né? Da equipe do presidente que viria a ser Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde culpa o governo anterior pelo vencimento de quase 39 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Fala pra gente, Natália Pazzi. O Ministério da Saúde perdeu quase 39 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O prejuízo é avaliado em cerca de 2 bilhões de reais. Desse total, cerca de 2 milhões de unidades foram descartadas e 31 milhões estão encaminhadas para a incineração. Os quase 6 milhões restantes ainda serão encaminhados para descarte, de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta ainda afirma que 20 milhões de doses vencem em 6 meses, sendo que 5 milhões delas já nos próximos 3 meses. Estados e municípios, de acordo com o Ministério, costumam rejeitar lotes com validade curta, justamente pelo risco do produto vencer. A atual gestão afirma que, quando assumiu a pasta no início do ano, encontrou 27 milhões de doses sem tempo hábil para distribuição e uso. Diante disso, vem discutindo com secretários estaduais e municipais de saúde estratégias para evitar novos desperdícios. O presidente Lula puxa a orelha de ministros que lançam programas sem combinar com a Casa Civil e com ele mesmo. A bronca foi dada nesta terça-feira durante uma reunião com os chefes de pastas ligados à área social. Ele não citou nomes, mas cobrou da equipe que todas as ideias sejam transformadas em propostas de governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. A cobrança veio depois de uma fala do ministro de Portos e Aeroportos, que anunciou aquele programa sobre o qual falamos ontem, para oferecer passagens aéreas a R$200 a partir do segundo semestre. Antes, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, já havia dito que pretendia discutir mudanças nas regras da reforma do setor aprovadas em 2019. Em outro caso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, chegou a declarar que o governo pensava em acabar com o saque aniversário do FGTS. Mais tarde, Lula participou de um encontro com a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne 400 municípios com mais de 80 mil habitantes, e afirmou que
prefere que ter ao seu lado políticos competentes a funcionários técnicos. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo, porque gosto daquilo que eu faço e quando eu faço bem. Ainda em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o vice, Geraldo Alckmin. Sem dar mais detalhes, ele disse ter apresentado ao vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a nova proposta de regra fiscal, chamado arcabouço fiscal, né? Nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos. A expectativa é de que o texto seja levado ao presidente Lula antes da viagem dele à China, marcada para o fim desse mês. Acabei de estar com o presidente vai marcar essa semana a apresentação para ele, junto com a Casa Civil. Então agora o cronograma nosso está em dia. Fechamos aqui, agora depois da área econômica, incluindo o vice-presidente, e agora a gente apresenta para o presidente. Ele acabou de pedir para o Rui marcar, então deve ser essa semana. Temos tempo e depois tem viagem para a China, espero que seja antes. Sobre a reação de Alckmin ao ver a proposta, Fernando Haddad afirmou que ele sorriu. Foi muito boa. Apresentando para ele, a reação foi muito boa. Eu não sei se vocês chegaram a falar com ele. Ele fez algum apontamento? Ele sorriu. Sorriu. E falou PPP. Mas vem cá, como é que foi? Como é que foi esse sorriso aí? Foi branco, amarelo? Geralmente alguém que responde tipo, a uma apresentação dessas coisas. Isso, né? Exato. Sorri, dá risada. Você vai lá, faz uma apresentação, eu vou mostrar isso aqui pro presidente, vice. Isso aqui, e no final ele dá um sorriso. E nada diz. Tô rindo de nervoso, né? Não, ele usou uma expressão, né? Imagino, o Haddad. Não foi só um sorriso, deve ter tido ali um feedback do vice. Aguardemos aí a reação do presidente, quando chegar a ele essa proposta de regra fiscal. Aliás, a gente está abandonando aos poucos essa palavra arcabouço fiscal, porque pelo amor de Deus, né? Arcabouço fiscal não, regra fiscal pode ser? Eu já me apeguei. Já não, você se apegou? Já conversei com o Pablo ontem, porque já é um troço difícil pra caramba de você explicar o que é. Aí você põe esse nome. Isso. Aí a única coisa que é compreensível ali, que é a palavra regra, você troca por arcabouço. Isso. Porra, aí é demais. Se a gente pode facilitar, por que não dificultar um pouco mais o entendimento? É torturar o ouvinte. São as regras fiscais, o conjunto de regras fiscais. Imposto de Renda 2023. Na Band News FM. Tem até vinheta agora? Não deixa de ser, pra gente não esquecer mesmo, né? Pra não esquecer, pra ficar envergonhado quando esse leão rugir. Com mais tempo para o contribuinte, o prazo para o envio da declaração do imposto de renda vai até o dia 31 de maio e o programa já pode ser baixado no site da Receita Federal. Isabela Mota. Começa hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Os contribuintes podem prestar contas com o leão até o dia 31 de maio. Segundo o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, o prazo mais extenso do que o comum foi definido por um motivo. Esse prazo um pouco mais longo foi justamente para permitir que nós tenhamos a declaração pré-preenchida para todos os contribuintes do imposto de renda. A declaração pré-preenchida é uma ferramenta da Receita que utiliza uma prévia de informações que constam no banco de dados do órgão. Você pode optar por utilizar o documento no momento que iniciar a prestação de contas no site ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. A partir das 9 da manhã, tá, gente? Segura a emoção aí um pouquinho. Mais 1h30. Haja coração. Haja coração. Bem, quase R$300 mil são apreendidos na casa do filho de um desembargador investigado por vender sentenças a traficantes. Fala aí, Luciana Viana. Um desembargador e o filho dele são suspeitos de venderem sentenças para traficantes. Durante uma ação da Polícia Federal em Minas Gerais, nesta terça-feira, foram encontrados R$270 mil em dinheiro durante buscas em um apartamento do filho do desembargador
Cândido Ribeiro. De acordo com a Polícia Federal, o desembargador que atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o filho, o advogado Ravik Ribeiro, são suspeitos de estarem ligados a uma organização criminosa, sendo acusados de corrupção ativa e passiva. Em nota, a defesa afirma que não vai se pronunciar sobre o assunto. Sempre me impressiona esse tipo de história, esse tipo de corrupção de pai para filho, sabe? Lembra quando o Maluf foi preso junto com o filho? Nossa, claro. Os dois entrando na cadeia mesmo juntos, camburão. no mesmo camburão, na mesma cela. Que constrangimento, né? Essa função de pai, de mãe é tão sagrada. A gente fica olhando para os nossos pequenos e falando o que será que eles vão ser, né? Será que eles vão deixar a marca deles nesse mundo? Será que eles vão ser o presidente? Mas vão ser um bom presidente, não vai ser que nem esses aí, não. Vai ajudar todo mundo, vai levar esse país para frente, ou vai ser um advogado que não se vende. Aí o cara vai lá, não só o filho vira isso aí, como virou pelas mãos do pai. Pelo menos essa é a suspeita, né? A gente tem que esperar as investigações, mas 300 mil reais em grana na casa do cara já é uma bandeira vermelha, né? É a certeza da impunidade, né? Tem a certeza absoluta de que não vai acontecer nada. Mas mesmo assim, cara, não é só isso. Por mais que haja certeza de impunidade, é isso que o pai quer que o filho faça? Filhão, tem um esquema legal aqui, ó. Eu tenho o martelo, sou eu que determino a sentença. Você conhece aí uns vagabundos. Vai lá e negocia. Vamos juntar essas duas expertises e a gente vai fazer sucesso. Como é que pode, cara? Como é que pode? É isso? O cara fica orgulhoso de ver o filho dele, aquele filho que ele pegou no colo, pagou escola, vivendo disso, de maracutaia. Depois da mulher de Rui Costa, eleita conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, a esposa de Helder Barbalho vai ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Pará, Tawane Costa. A indicação da advogada Daniela Barbalho, esposa do governador do Pará, Helder Barbalho, é aprovada pela Assembleia Legislativa para a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado. A nova conselheira vai ocupar uma das 7 vagas existentes no TCE. O cargo de conselheiro tem remuneração de R$35 mil e integra o comitê responsável por analisar e emitir pareceres sobre as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado e outros cargos políticos. Daniela recebeu 36 dos 38 votos dos parlamentares para assumir o cargo. A indicação já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Saiu uma estatística aí recentemente de que 30% dos membros dos tribunais de contas espalhados pelo país são parentes de político. 30%. E eis aí, Rui Costa, ministro, Helder Barbalho, contribuindo alegremente para essa triste estatística. Não dá. Não dá para um país desse dar certo. 30% dos membros dos tribunais responsáveis por fiscalizar os políticos são parentes diretos de políticos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Oi, Milton, bom dia. Fala, Milton, bom dia. Oi, Milton, bom dia. Degali. E você com o teu filho na arquibancada, Fofos. hein? Que foto bonita. Obrigado, né? Milton. Igualzinho meus filhos. 2 camisas tricolores do Morumbi. Os meus meninos são desacursoados com São Paulo. O meu chorou. E você também. E você é pé frio. Não. Você levou até o coitadinho do teu moleque, muito bonitinho, mas pra sofrer. Ele que é. Ah, meu caro Megali. Sheila Magalhães, dá uma suspensão de 1 mês nele. Tá bom? Carla Bigato, pra todos vocês, muito bom dia. E ó, o Haaland, esse jogador artilheiro, é um panzer, né? Ele fez 5 gols ontem no Manchester City, lá na Inglaterra. E aí o Guardiola, que é um técnico mais ou menos, tirou o rapaz, sabe, no segundo tempo. Ele poderia ter feito o 6º ou 7º também, tá bom? Haaland é um trator, que atacante, viu? Eu queria falar agora do Ancelotti. Eu tava num posto de gasolina, na Grande São Paulo, para encher o tanque. Beleza. E tá do lado ali quem? Cafu, conversando com o pessoal do posto.
De repente começa a conversar com ele e tal, e toca o telefone dele, o celular. Sabe o que era? Ancelotti. Entendeu? Ele foi jogador do Ancelotti, entendeu? Um técnico badalado, tá lá no Real Madrid, mas ele vem mesmo, hein? Ele tá pra vir mesmo. O Cafu não contou direito, porque seria antiético, mas o homem tá vindo mesmo, hein? E será uma boa pro futebol brasileiro. Aliás, esse presidente da CBF, que eu não consegui decorar o nome dele até hoje, ele não tá decepcionando não, viu? Não tem nenhuma crítica a ele, não tem nada coisa errada acontecendo lá. É Edinaldo, né, o presidente. Agora, o Ancelotti, então, deve vir pra seleção brasileira. Grande abraço pra vocês e ótima quarta.